Em cada voz, uma vivência. Em cada conversa, um novo olhar. Onde a cor não é só um detalhe. É centro, é potência e é pauta. No ar, mais um Pod Black Menos é Mais. Com a parceria de Conect Farias e TV das Artes. Eu costumo dizer que a vida é uma caixinha de surpresa. Às vezes você passa pela pessoa e simplesmente passa. Mas hoje não. Eu estou com uma pessoa que está passando pela vida e vai ter muito mais chão ainda, se o Papai do Céu quiser e quer, porque eu quero tê-lo mais e mais vezes aqui perto, com uma história que eu me surpreendi. E gostaria que muitos outros fosse ele que conseguisse passar por tudo e hoje está aqui, esse homem lindo, espontâneo. E sobre, exatamente, hoje eu estou com a Alessandra, do meio da rua. Conta pra gente um pouco sobre. É um pouco complicado, né? São dores que a gente passa e que isso nos torna mais fortes, nos torna mais maduros. Às vezes você vai ter homens de 40 anos que têm uma mentalidade de meninos de 15. E você vai ter meninos de 15 que têm mentalidade de homens de 40. Porque a vida, ela força você a amadurecer. E eu comecei a me amadurecer com 9 anos de idade, quando acabei por ter minha mãe ceifada aí. Eu não saberia o que te dizer, porque eu perdi a minha mãe tem 9 anos. E eu me sinto órfã ainda. Eu me sinto precisada daquele colo, daquela direção. E olha que eu já tô assim, um pouquinho de idade nas costas. Então eu fico pensando, mas talvez não consiga também desenhar na minha cabeça. Não consigo. O que é um menino de 9 anos que teve a mãe ceifada e que tem que sobreviver. Porque ali você não viveu, você sobreviveu. Porque na rua a gente encontra todo tipo de vício. A gente encontra também pessoas boas, mas você ainda tinha muito pouca idade para distinguir o que era bom e o que era ruim. O que era o certo e o que era errado, né? E como que foi isso? Como que foi essa loucura? É isso que eu quero saber. É complicado. Eu lembro que a minha mãe, ela era vendedora ambulante, né, nos trens de São Paulo, ali na linha 7 e outras linhas da CPTM. Minhas irmãs também trabalharam muito, meu irmão mais velho, um que veio a falecer há pouco tempo. Então, sempre trabalharam ali no trem, como vendedores ambulantes. E isso, como eu ia com ela, acabei meio que amadurecendo um pouco. Uhum. E aí eu saía de casa, às vezes ela estava em casa ou ela ia trabalhar. E aí eu descia para o centro da cidade, que era lá em Francisco Morato na época. E Francisco Morato, São Paulo, né? Uhum. E aí eu descia para o centro e ficava ali cuidando de carro, descia na padaria, que tinha uma padaria no centro da cidade, que eles davam retalho na época. Hoje em dia você vai no mercado, eles vendem um retalho, né? Sim. Dos frios. E na época eles colocavam num saco plástico e davam para quem pedisse. Chegava na padaria antes e falava assim, você tem retalho para não me dar? E aí eles davam um retalho para você. Então, eu descia para o centro da cidade, eu cuidava de carro, fazia serviço de office boy. As pessoas falavam assim, vai ali pagar. E aí eu fazia isso. Até que um certo dia, eu, voltando para casa de ônibus, né? Passava por baixo na época. E aí, quando eu desci do ponto, tinha uma rua e tinha um bequinho, uma viela que dava mais fácil acesso para descer para casa, né? Uhum. E aí, um amigo nosso que trabalhava nessa empresa de ônibus, que era o Coco, o apelido dele, que ele era cobrador. E aí, é engraçado que, mesmo tendo pouca idade, você acaba lembrando desses gatilhos que vai tendo, né? E aí, eu lembro dele falando assim, tem alguém passando mal na sua casa. E eu com 9 anos de idade. E aí eu desci,
Quando eu descia, minha mãe estava passando mal, tinha umas vizinhas ajudando, fazendo xaropes, fazendo chá de boldo, um monte de coisa. E nisso eu já tinha chamado a ambulância, né, do município. E onde eu morava era uma rua que descia e no final dela tinha uma entrada. E estava chovendo no dia. Então, quando a ambulância chegou, a ambulância não poderia descer. Porque se ela descesse, Ela não não conseguiria ia. subir. Entendeu? E aí o pessoal desceu com a maca, 2 homens desceram com a maca. E aí a gente foi acompanhando os rapazes levando ela. E eu lembro que quando virou, era uma rua reta e virava à direita e já subia a rua. E aí nessa encruzilhada ali, ela veio a óbito ali, na minha frente. E aí eles continuaram subindo, que eu lembro que ela desfaleceu ali, apagou. E eles continuaram subindo, colocaram na ambulância e eles perguntaram, quem que vai com ela? E eu com 9 anos de idade, eu falei assim, não, eu não vou não. Tem alguém aí que tá morto. Mesmo precisando da minha mãe, eu não... O medo não deixou eu entrar. E aí a minha irmã, que é a Geisa, ela entrou na ambulância e foi pro hospital com ela. E aí eu fui pro bonde de ônibus, tentar pegar um ônibus pra mim ir pro hospital, né? Que era o único hospital da cidade. E aí ninguém parava para mim poder entrar no ônibus. Porque era um menino de... Era uma criança, então raramente um cobrador, um motorista ia parar para você embarcar, né? E aí eu fui andando até o hospital, aí onde estavam minhas irmãs todos, aí se reunimos, tal, fizemos o enterro. E aí começou a amadurecer, né? E aí eu fui morar com a minha irmã mais velha das mulheres. E aí, como a gente aprontava muito, criança, né? E a minha irmã, não sei, não entendo, eu nunca perguntei isso para ela. Os motivos que faziam ela agredir a gente na época, né? Ela chegava todo dia e todo dia era um cabo de vassoura que quebrava, era um fio dobrado. E eu não entendo muito bem o que passava na cabeça dela nessa época. E aí eu pensei, não vou ficar aqui apanhando à toa, eu vou morar na rua. E aí eu fui morar na rua com 9 anos de idade. Meu Deus do céu. Só para entender melhor um pouquinho, Lê, quando a sua mãe faleceu, você olhou e de cara você percebeu que ela tinha morrido? Eu percebi que na época não, né? Porque na época você não tem esse discernimento, mas ou ela entrou em uma parada ou um infarto, alguma coisa ali. Porque ela estava conversando, o pessoal da máquina, não sei se era o enfermeiro, ou um auxiliar de enfermagem, ou técnico, ia ali conversando com ela, até porque ele estava na maca, o rapaz de trás, ele ia conversando, puxando assunto para lá, para se manter consciente, até o momento que ela desfaleceu. Então, ali no momento, não saberia dizer se foi um infarto, uma parada cardiorrespiratória, só sei que quando cheguei no hospital, ela já tinha estado em óbito. Olha, não é nem o caso de te dar parabéns, mas é o caso de dizer que, assim, você sempre foi diferenciado. Porque um moleque de 9 anos, ele não ia nem querer estar perto, realmente, tá? Mas não, quando você ficou sabendo que tinha alguém passando mal, você quer ir, porque é sua casa, é o seu parente. Você só foi moleque mesmo, menino, na hora que perguntaram da ambulância. Opa! Com defunto eu não vou, não. Tem é um preconceito, né? Não é um conceito, é um preconceito, porque você não conhecia na época. Hoje em dia a gente cultua os mortos, né? A gente vai chegar nesse detalhe. E o engraçado é que você também falou uma coisa que me chamou bastante atenção. Depois do passamento da sua mãe, depois que ela veio a óbito, você ficou com a sua irmã mais velha. E ela começou por agredir vocês. Mas você nunca teve a curiosidade de perguntar para ela por que isso? Porque eu entendo que, para ela também, não foi fácil perder a mãe e ficar com a responsabilidade dos irmãos. De todos os irmãos, né? Mas, por outro lado, não é batendo, não é espancando que você vai estar resolvendo o problema. Ou então que chegasse e falasse assim, olha, não dá por isso, por isso e por isso, e vamos ver o que a gente faz da vida. Porque graças a Papai do Céu, e hoje em dia você também é um homem de matriz africana, você sabe que quem te cuidou nunca te abandonou. Você está aqui, esse homem lindo, para contar a sua história. Mas poderia ter sido diferente.
tá? Porque na rua a gente vê tudo que não presta. Você poderia ter se deixado também levar pela facilidade que é a rua. Mas não, você se manteve íntegro o tempo todo. E foi dos 9 até que idade que você ficou na rua? Você teve algumas Até os fadas 14. madrinhas? Muitas. Né? Os orixás sempre cuidaram, assim, né? Uhum. Eu digo que eu era um mendigo de luxo, né? Ai, ai. Por quê? Porque, tipo assim, eu morava na rua, eu tinha 9 anos, né? Quando eu fui pra rua. Mas, mesmo morando na rua, eu nunca revirei um lixo pra comer. Porque sempre alguém, não sei se na época as pessoas, elas forneciam mais a questão de caridade, de cuidado. Isso, por exemplo, às vezes as pessoas antigamente, ela poderia ver uma criança na rua e adotava. Hoje Sim, isso sim. não acontece, né? E quando eu fui morar na rua, eu cuidava de carro ali na rua do Lazer, né? Que era a Rua do Lazer, porque eles fechavam a rua nos finais de semana para o pessoal brincar, tal, igual eles fazem na Paulista hoje, né? Uhum. Por isso que se chama Rua do Lazer. E aí eu ficava ali cuidando de carro. E tinha uma clínica veterinária, como na época não tinha tantos furtos, essas questões, os muros da cidade, mais do interior, eram baixos os muros. E aí tinha essa clínica veterinária, que era Bichos à Vista, o nome da clínica veterinária na época. Memória boa. É engraçado isso. Porque com tantos traumas você guarda Nomes, os detalhes. rostos a gente guarda. Eu tenho quase que certeza que quando você fecha os olhos, você consegue ver tudo isso. Sim. Né? Porque assim, não é uma história de um menino que foi feliz para todo e sempre. Não. É uma história doída, uma história sofrida. E creio que essas são as marcas que a gente tende a guardar com mais facilidade. Né? Porque quando você passa por momentos de euforia, de prazer, fica lá no inconsciente, mas bem inconsciente. Né? Mas algo que te machuca, acho que é o que fica gravado mais no seu subconsciente, né? Frases, palavras, atitudes, imagens, elas ficam gravadas ali, né? E tanto que a ciência diz que nos últimos segundos de vida é o que vem na sua memória, esses traços antigos, né? Uhum. E aí eu pulava o muro, tinha a clínica, eu pulava o muro porque na frente da clínica tinha uma cobertura. Então, ele protegia se chovesse ou alguma coisa. Uhum. E eu estava também protegido, eu não dormiria na calçada. Dormiria meio que dentro de uma casa, né? Porque Sim. era a clínica. E aí eu pulava o muro e dormia embaixo. E aí, como que o dono nunca me pegou? Conta pra gente, porque você sempre foi veaco, você sempre foi esperto. Não, mas aí que tá a questão do cuidado. Os orixás cuidando de você, colocando pessoas para cuidar de você. E eu lembro que quem trabalhava nessa clínica era a Amanda. Eu tenho ela até lá no meu Instagram. Eu quero agradecer aqui. Obrigado, Amanda, pela ajuda. Eu quero te conhecer, tá, Amanda? E aí ela trabalhava nessa clínica, ela era recepcionista lá. E todas as vezes que ela ia abrir a clínica, ela me acordava. E muitas vezes ela me dava R$1 para tomar café ainda. Olha, que anjo de luz. Porque se o dono chegasse, um homem branco na época, né? O preconceito não muda imperava. muito, né? Porque um menino preto, né? Morador de rua, dormindo, invadindo minha clínica para dormir aqui dentro. E isso seria a manchete, né? Então... E aí, beleza. Ela me acordava, me dava R$1, e aí eu ia pra vida para cuidar de carro. E aí eu cuidava de carro, conheci muita gente, conhecia a Valéria, o Pepito, que são os donos da loja Dom Paco. A mãe dele me ajudou muito, a Dona Maria. Todas as vezes, quando dava meio-dia, como eles são donos da loja Dom Paco, eles moravam ali próximo da loja, que é na Rua do Lazer, na esquina da Rua do Lazer. E toda vez que dava meio-dia, 11h30, meio-dia, a mãe dela aparecia com um pratinho descartável e o almoço para me dar. E aí ela todo dia ela aparecia, ela saía e me chamava. Aí ela me dava aquele pratinho de almoço. O pessoal da sorveteria La Frione também, Andressa, que eu também tenho no meu Instagram.
Muitas vezes ela pegava ali a sobra do sorvete e me dava no final da noite. Então, eu era um mendigo mega de luxo. Você realmente teve sempre esse lado espiritual aflorado, mesmo sem você saber, né? Depois, mais tarde, você... Tinha alguém cuidando, né? Isso. E o que é gostoso, que as pessoas costumam dizer assim... Quem cuida de mim não dorme. E no seu caso, encaixa com perfeição, porque você não sabia desse lado espiritual, mas como você mesmo disse, o mendinguinho de luxo. Claro, sempre luxo. Tinha uma pessoa para cuidar. Sempre tinha alguém para zelar, para não te deixar passar fome. Para cuidar, né? Então, é realmente autocuidado, que só depois... bem mais velho que você foi entender quem é que estava ali cuidando. E ontem ou antes de ontem, xeretando um pouco a sua rede... E que rede, hein, filho? Meu Deus do céu. Ainda bem que a gente não pode passar aqui, porque essa rede é um problema. Não bloqueia, vai bloquear. Bloqueia. Brincadeira, não tem nada demais. Não. Depois a gente tenta até mostrar que não tem nada demais realmente. Eu vi você comendo... Você estava comendo com a mão. A mão que alimenta. E é isso. Você precisou passar por tudo isso para entender no Espiritismo que é a mão que alimenta. Sim. Entendeu? Porque você teve várias mãos te alimentando. Muitas. Aí depois disso conheci o médico, o Dr. Cláudio Manuel. E aí, como eu cuidava de carro na época... eu cuidava do carro desse médico, ele trabalhava na clínica, na Clearman, que era uma clínica que tinha em Morato. A Clearman era Clean alguma coisa da clínica médica, né? E aí eu cuidava do carro dele, ele vinha toda quarta e sexta-feira atender. E aí eu cuidava do carro dele toda quarta e toda sexta. Aí ele me dava, na época, uns R$5, na época. Nossa, você já era quase milionário. Na época ele dava R$5, toda quarta e toda sexta-feira. E aí, isso passou um mês, passou 2 meses. E aí, o que ele fez? Teve um dia que ele me chamou no consultório. Aí eu entrei, ele falou assim, eu trouxe aqui pra você uns negócios. Você faz um favor pra mim. Você vai ali no banco e aí você paga pra mim, eu te dou um dinheiro a mais. Então, eu virei o office boy dele na época. Então, ele juntava todas as contas dele. Toda a conta que ele tinha para pagar, ele juntava. E dava pra mim pagar no banco. Na época, era o Banespa, que tinha bem na frente da clínica. E eu ia lá e pagava. Aí eu pagava as contas dele, ele falou assim, tá bom, vou fazer uma coisa por você. Aí ele foi num restaurante que tinha, era um restaurante na época, que era um restaurante por quilo. Imagina naquela época um restaurante por quilo. Aí ele foi nesse restaurante e falou assim, todo dia vocês vão dar uma marmita para ele, um refrigerante ou um suco e um sorvete. Todo dia. E na semana subsequente, que eu vier para Morato trabalhar, eu vou acertar com vocês. Então, todo dia eu ia lá no restaurante, que era o Alhambra Refeição na época. Não é propaganda, é só o nome, né? Aqui você pode também, tá? E aí, era um Alhambra Refeição. Eu ia lá todo dia, pegava a marmita, o suco e o sorvete. E aí, no outro dia, ele ia lá e acertava na semana que ele vinha novamente, né? Então, sempre teve esse cuidado dos orixás. Sempre tive essa proteção. Nossa, é triste e é lindo, né? Porque você foi realmente um menino de sorte, um menino de orixá desde então. Porque poderia ser tudo muito diferente. E olha que a gente está falando, você ainda é um bebê, mas já é alguns anos atrás. Hoje em dia, é muito mais difícil você sentar com uma criança, um homem, no seu caso agora, para ter esse relato. Porque hoje o mundo está mais doentio. O mundo não, as pessoas hoje em dia são mais doentias. Elas não conseguem enxergar o bem. Você era e é. Você era um menino do bem e é um homem de bem. Mas hoje em dia, dificilmente alguém enxergaria isso. Porque, assim, mendigo, só faz o que não presta, vai querer roubar, vai querer isso, isso, isso. Porque hoje em dia a gente vê meninos passando e que são invisíveis. Que ninguém enxerga. E não só meninos. Homens, mulheres, com crianças. A gente vê realmente que
o mundo invisibilizou essas pessoas. E graças a Papai do Céu, graças a Oxóssi, a Exu, que na época que você estava na rua, o pessoal ainda tinha o coração um pouquinho mais doce. Né? E fez com que você chegasse até aqui aos trancos e barrancos. Eu acredito que hoje ainda tem muitas pessoas que têm um coração muito bom em ajudar. O problema é que, às vezes, é que nem aquele ditado, né? Às vezes, uma maçã podre acaba estragando todo o cesto, né? Às vezes, as pessoas acham que porque um mendigo ali rouba na frente, todos os mendigos que moram na rua, todas as pessoas que são moradores, né, de rua, que estão em situação de rua, na verdade, né? Eles são ladrões, são assassinos e nem sempre é isso, né? Às vezes ele prefere estar ali do que estar numa situação pior, por exemplo, a minha. Eu preferia estar na rua do que estar em casa sendo espancado, no caso. Então, muitas crianças têm isso. É igual esse dia, eu fui no Estadão ali comprar uma marmita à noite, né? Falando, não vou cozinhar não, vou lá comprar uma marmita. E aí eu comprei a marmita, quando eu tava voltando, tinha um rapaz, né, com a bengala, ele, compra uma marmita pra mim. Eu falei, não tem, esse final de mês é meio complicado. Eu falei, não tenho, tal. E aí eu segui, como eu moro ali no centro, ali, se você for querer ajudar todo mendigo que tem, você não vai fazer outra coisa. Não vai fazer outra coisa a não ser isso. É igual você dar os 10% em todo restaurante que você vai. Se você mora num centro, é uma coisa que você não pode fazer. Tipo, dar 10% em todo bar que você vai tomar um café. Você vai trabalhar só para pagar 10% ali. Né? Eu vou arrumar uma banquinha lá perto da sua casa, tá? E quero 10%. E aí eu fui para casa e ele veio meio que atrás, assim. E aí eu falei, beleza. Aí eu subi pro prédio e quando eu olhei, tava mexendo no lixo. Falei, aí quebrou. Não, aí a gente não aguenta. Aí eu falei assim, mas eu só tenho uma marmita. Eu peguei, fui lá, dividi a marmita, desci. E quando eu desci, ele não tava mais ali na rua, na frente. Eu falei, não, eu vou atrás dele. Aí eu olhei na rua, ele não tava. Eu olhei pro outro e falei assim, não, ele só pode ter ido pra cá. E aí eu encontrei com ele na frente da estação em Agabaú. Aí eu chamei ele e tal. Falei, pô, irmão, tá aqui, eu não tenho muito hoje, porque é final de mês. Mas o pouco que eu tenho, vou dividir com você. Então, tem muitas pessoas que têm, sim, um coração bom. Não deixa de ter, não deixa de ajudar. Porque um ou outro agiu de uma maneira, de uma má fé. Porque tem, sim, muita gente, morador de rua, em situação de rua, que, sim, vai ser grato por aquilo que você fizer por ela. Você tocou num assunto que é um pouco polêmico, mas é bom a gente aproveitar o espaço para falar. Eu já tive essa experiência e fiquei chocada. A gente costuma generalizar quem está em situação de vulnerabilidade morando na rua. Mas você encontra pessoas formadas, você encontra pessoas cultas, que por um momento lá atrás na vida deles, eles tiveram a opção ou eles precisaram. Porque tem uns que falam pra gente, eu preferi vir pra rua. Tá? Só que depois que vai para a rua, eu acho que fica difícil por si só sair. Então a gente olha para as pessoas e você coloca tudo mesmo ali, tudo na mesma faixa. É tudo mendigo. Mas, gente, agora eu vou pedir para vocês, tá? Porque eu já comecei a fazer isso. Não é quando você tiver um tempinho, arruma um tempinho. Quando você estiver na sua caminhada e alguém vier em direção a você, é com medo mesmo, porque a gente tem medo. Mas tenta escutar um pouquinho, porque as pessoas, elas enxergam o que tem de bom em você. E as pessoas vêm e te procuram, elas vão na sua direção, elas não estão indo na sua direção para te atacar. Evidentemente que você vai ficar com a sua guarda ali em alerta, porque nem todo mundo, do mesmo jeito que nós julgamos todos que estão na rua, tem uns que estão na rua que está a fim realmente de te sacanear. Mas escuta a voz do seu coração. Sim. Escuta a voz do seu coração, arruma 2 minutinhos que seja, porque às vezes eles só precisam de alguém que escute naquele momento. Sim, porque assim, às vezes você... eu lembro que teve uma época que eu trabalhei na CPTM de segurança, quando eu saí eu comprei um carrinho e fui trabalhar na rua vendendo batata frita, lá no centro de Francisco Morato. E tinha um rapaz que ele vivia na rua, ele era... Isso já eu adulto já tinha os seus 27, 28 anos. Pouco.
E aí eu comprei um carrinho de batata, coloquei na rua e vendia ali no centro de Morato. E tinha um rapaz que ele morava na rua, que ele ficava na porta do mercado, ali no Federzone. E aí, toda vez ele pedia para as pessoas comprarem alimento para ele. Aí as pessoas iam lá, faziam uma compra para ele com 3, 4 sacolas e tal, e dava para ele. Sabe o que ele fazia? Ele ia nos comerciantes, vendia aquilo para comprar droga. Então, ele fazia isso. Você tá vendo? Você entende? Ele ia lá, por exemplo, a pessoa gastava lá R$100 com ele em coisas. Comprava umas 300 gramas de mussarela, 300 gramas de presunto, por exemplo, dava uns R$30. Ele ia lá na banca onde vendia, os marreteiros vendiam e vendia por R$5, Meu Deus por do R$3, e para usar droga. Às vezes ele ia lá, pedia lanche, aí o pessoal comprava lanche, ele, não quero comer agora não, quero para viagem. Aí ele pegava para viagem... Para negociar. E aí ia lá na lojinha e trocava por droga com o pessoal que estava lá. E aí você pensa, todos os moradores que estão na rua, que estão em situação de rua, eles vão agir assim? Não. Então você precisa... o que eu faço para ajudar? Você tem que sentir de ajudar aquela pessoa. Sim. Mesmo morando no centro, tendo diversos moradores de rua, se eu pudesse, ajudaria todos. Mas não posso. Mas em determinados momentos eu sinto de ajudar aquela determinada pessoa. Por exemplo, eu tô indo comprar pão e aí uma pessoa compra um café para mim. Eu vou lá e compro. Então, se está na minha alçada de poder ajudar naquele momento, eu vou ajudar sim. Não é porque aquela pessoa vendia uma compra que era de R$100 por 20 que todo mundo vai fazer isso. Tem sim pessoas que pedem na porta do mercado porque precisam ter uma família para alimentar ali. E é aquilo que a gente está falando. Sinta. E a gente sabe bem que tem isso. Sim. Tá? O meu filho, ele costuma dizer assim para mim, mãe, como você atrai? Aonde você tá, sempre senta um que começa a falar e você fica ouvindo. Eu falo, sim, eu senti que eu posso ficar ouvindo. Não vai me atrapalhar a vida por 5, 10, 15 minutos que eu pare ali com aquela pessoa. É uma história, né? Mas, por outro lado, tem aquele negócio. Você sentiu, o coração bateu puc-puc um pouquinho mais acelerado, velho, se saia. Porque tem as pessoas de bem, mas tem as pessoas também que querem usar isso, né? Querem usar a sua bondade contra você, né? E aí é meio complicado. Até os 14 você viveu assim. E depois, dos 14 até se tornar maior de idade, qual foi a sua primeira profissão? Profissão mesmo, porque até então você ajudou um monte de gente, você ajudou, você vendeu batatinha. O dia que eu for lá na sua casa, eu quero batatinha, tá? Porque se você fazia, você deve ser bom nisso ainda. E qual foi a sua primeira profissão? Não, a partir de hoje, eu sou um profissional. Antes disso, eu lembro de falar um pouquinho dela, que eu tenho que ser grato também antes de falar. Como eu saí da rua, né? Uhum. Eu lembro que eu tava na rua e tinha um salão de cabeleireiro e aí eu sentei nesse salão de cabeleireiro. E aí eu tava lá, acabei dormindo. Tinha acabado de almoçar, sentei, tava um sol de meu Deus. Esse que eu tô sentindo falta. Aí o corpo fica mole e vai dormir. Aí eu acabei dormindo e aí eu lembro que tinha uma mulher fazendo a unha lá. E aí ela perguntou pra dona do salão, quem que é esse menino aqui? E aí a dona do salão falou assim, ele fica aqui cuidando de carro, ele mora aqui na rua. Ela falou assim, tá bom, eu vou adotar ele. E aí ela pegou e me levou pra casa dela. Uma senhora branca. Então nem todo branco ele é escroto, nem todo branco ele vai achar que todo preto é ladrão, nem todo branco vai achar que todo preto vai querer matar ele, não. Ela foi lá, pegou, me levou pra casa dela, cuidou, deu comida, deu abrigo. E ela tinha uma filha, que é a minha irmã de consideração, a Joyce, que eu amo muito. Mesmo não tendo hoje uma proximidade tão grande, mas amo muito vocês estão no meu coração e vão estar na minha mente, a cada lugar que eu for, vocês fazem parte dessa história. E aí ela me levou para morar na casa dela e aí eu fiquei até os meus 14 anos, quando eu voltei para casa da minha irmã novamente. Nossa, que história linda! E sobre não pré-julgar. Porque do mesmo jeito que nós, pretos, a gente julga nesse sentido,
e eles, os brancos, também quando nos veem, nos julgam, vamos deixar a empatia falar mais alto, vamos deixar o coração falar mais alto. Sim. Porque você vê, como você mesmo relatou, uma senhora branca que viu um pretinho ali e o coração dela tocou e ela te trouxe para o seio da família. Então, é possível. Então, vamos nós também dar essa oportunidade. Ninguém está dizendo aqui, leva para sua casa. Mas conversa. Entenda que a pessoa, naquele momento, às vezes está precisando só desabafar. Se você puder ajudar um pouco mais, evidentemente, que aqui fica o nosso apelo. Tá. Aí você ficou na casa dela até que idade? Até os 14 ou um pouco mais? Até os 14 anos. E depois você voltou para sua irmã. E como foi essa volta para casa? Parou de apanhar? Não. Não mudou nada. Mas aí eu lembro que teve uma vez, não sei se eu tinha aprontado na época, com certeza eu tinha aprontado alguma coisa. Era criança, né? Sim. Cabulava muita aula, normal. Ia pra escola, é o que eu falo, a amizade influencia bastante. Você tá indo pra escola, aí os amigos chamam, vamos ali jogar bola. Então vamos jogar bola. E aí você cabulava a aula. Aí eles iam lá, sabiam que eu tinha cabulado, que eu tinha faltado. Chicote. Aí ficava no arroz ali, de olho no arroz, ficava de olho no bloco. Era bem complicado. Não, essa parte eu entendo bastante. O milhozinho, nossa, não faltava milho em casa. Meia hora ali no milho ali, era bem complicado. Viu? Eu não sei se rolava com você, que além de ficar ajoelhado, era com bracinhos abertos, que era para você realmente sifo, né? O joelho ia... Não, acho que ele não tinha essa ideia, não. Não, porque em casa rolava algumas vezes. Não tinha essa ideia, não. De ajoelha e abre o braço, que é para você ficar com o joelho mesmo. E o braço doía, né? Gangrenava o braço aqui. Você coloca o braço aqui assim, gangrenando, na verdade, né? É bem isso. Não ficava com o braço aberto, não. Era só o joelho mesmo. E aí eu lembro que uma vez ela foi para me agredir, por alguma coisa que eu tinha feito. E aí foi quando eu empurrei ela e saí correndo. E aí, acho que aí ele entendeu que eu já estava maior e dali pra cima, nunca mais ela me bateu. Ela viu que era um homem, que já era um homem que sabia tomar atitudes. E ainda bem que isso aconteceu, porque senão você teria apanhado por muito mais. Gente, a gente deixa claro também que esse negócio de enfrentamento familiar não é muito legal. Só que tem uma hora que você precisa se posicionar. E o que o Ale fez foi se posicionar. Opa, alto lá. O menininho da mamãe cresceu. E agora o menininho da mamãe sabe que apanhar não é bom, né? Entendeu? Você vai querer pagar para ver e tenho certeza absoluta que a maninha não quis pagar para ver. Sim, e tinha essa rede de apoio, né? A Joyce, minha irmã, a Regina, minha tia, que me tirou da rua ali, o Dr. Cláudio, a Valéria da loja Dom Paco, tinha uma rede de apoio ali, né? O que não faltou para você foi anjos. Isso, para ajudar. Então, sempre eu viajava com o Dr. Cláudio, a esposa dele, fui para Santa Catarina, morando na rua, viajei para Santa Catarina. Olha, vai ter muita gente que vai falar, queria estar na rua nessa morando época. Na rua, fui para Aparecida do Norte, tinha um rapaz que ele tinha uma distribuidora de água, o Reinaldo, e aí ele me pegou, fazia entrega com ele, tipo, eu tava ali na rua dentro de carro, ele, vamos ali fazer uma entrega. Eu ia com ele no carro, uma Fiorino velha que ele tinha, e a gente ia fazer a entrega, mundo afora aí. E aí ele pegou, falou assim, a gente vai viajar tal dia. Eu falei, tá bom, molequinho, e eu tenho essa foto até hoje, acho que tá até no meu Instagram essa foto, da gente na Aparecida do Norte. Todo mundo, eu empurrando o carrinho do filho dele assim, aí ele tirou a foto assim. Nossa, ele, tipo, segura aqui o carrinho que eu vou tirar a foto. Não é porque colocando eu pra empurrar o carrinho, não. É porque ele tirou o carrinho pra tirar a foto, né? E eu tenho essa foto até hoje. Então, sempre tive essa questão de apoio, esse cuidado externo, né? Depois, quando você tiver um tempinho, entra na sua rede e me marca nessa foto que eu quero ver essa foto. Sim, depois eu vou te marcar lá. Porque... é realmente anjos que tiveram na sua vida, né? Porque qualquer outra pessoa vendo um concerto fala, não, olha o negrinho empurrando o carrinho. Não, e você está deixando claro que não. Ele quis fazer a foto com você naquele momento. Sim. Vocês estavam curtindo, passeando.
Então, isso é Ele muito não me lindo. levou para ser O babá. o babada, não foi isso, não. Querendo, Então já agora deixa eu te levo, claro tá? para não pegar um corte e falar assim, não, tá vendo? O branco escravizando o preto morando. Não, Isso, não é. que tem pessoas maldosas, é capaz realmente de fazer Sim. esse enquadramento. Sim, com certeza tem. Tá. Quando você realmente se deu por conta que você precisava bater os tambores e aceitar, entender esse lado espiritual. Porque assim, a rua traz tudo, traz o que é bom e traz o que é ruim. Mas você percebeu que o tempo todo você ficou protegido. Sim. Quando chegou a hora de que, agora sim, eu vou entrar de cabeça. Entrar de cabeça na religião? Não, entrar de cabeça na religião eu vim entrar agora, há pouco tempo. Eu lembro que eu saí da Rua do Lazer, que eu estava de carro na Rua do Lazer, aí eu saí da Rua do Lazer e fui para a Rua do Shopping. E aí eu conheci a Dona Hilda, que era uma mulher que trabalhava no cartório de Francisco Morato. E aí eu cuidava do carro dela, conheci o esposo dela. Nossa, eram amores de pessoas, me ajudaram bastante também nessa questão. Todo dia eu ia lá no cartório, ela me dava 2, 3, 5 reais para comprar almoço ou comprar alguma outra coisa. E aí eu cuidava do carro dela também. Aí teve uma vez, eu tinha já 17 anos aí. E aí ela falou assim, eu tô precisando de alguém para ajudar o caseiro. Aí eu falei, tá bom, eu quero, né? E aí, beleza. Ela falou assim, tá, mas você tem que ir lá na igreja conversar com o presbítero, porque ele que é o chefe da obra lá, né? Eu falei, tá bom, eu vou lá, onde que é? Ela falou, não, você vai aqui lá no final da rua, tem a igreja, que é a Paz e Vida. Uhum. Você vai lá e ele vai estar lá. Você fala com ele. E aí eu fui. Aí eu sentei lá no banquinho e falei assim, eu queria falar com o presbítero tal. Aí ele falou assim, ele não tá, ele tá numa outra obra, mas daqui a pouco ele vai chegar aí. E aí me colocou sentado ali num banco, sentei ali no banco no final e fiquei esperando. E aí eu ouvi a palavra tal, legal. Deus vai mudar sua vida. Eu falei, nossa, aí você pensa. Entende? Aí eu vi o Milagres pastor. acontecem. Milagres acontecem. Aí eu vi o pastor, nossa, o pastor com um terno bonito, e eu morando na rua, falei, nossa, Deus deve ser muito bom mesmo, né? Pelo menos pra ele. Pra alguém é. E aí, não. Aí. Para. Não, Deus é bonito o tempo todo, gente. A gente só tá fazendo um trocadilho com a situação que ele vivia no momento. Não tanto assim, né? Porque você vai gente... rindo e não quebrando o gelo, né? Sim. Mas Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Amém. E aí eu fui a primeira vez, ele não estava lá. Aí ele falou assim, ele não chegou ainda, vem aí e tal, vai ter culto isso era uma quarta, por exemplo, vai ter culto aí na sexta-feira, vem, conversa com ele. Eu falei, tá bom. Eu falei, poxa, eu preciso trabalhar também, né? Vou ficar... Aí eu fui, no outro dia ele não estava lá. De novo. E assisti a palavra. Eu só sei que na quinta vez que eu fui, eu estava aceitando Jesus. Acredito. Estava aceitando Jesus já. Eu falei, gente. Aí eu aceitei Jesus, comecei a fazer teologia. Aí fui para obreiro, fiquei como obreiro. E aí eu saí de lá, fui para a Assembleia, aí fui ungido a presbítero, depois fui ungido a evangelista. Daqui a pouco eu tava um mini pastorzinho aí. Gente, eu tô rindo, mas eu tô rindo da surpresa, porque assim, eu conhecia 1% do Alê, né? A gente teve esse contato de rede, e o que é gostoso é justamente isso. Na rede, a gente não sabe tudo das pessoas. Então, às vezes, as pessoas pensam que me conhece, que conhece ele, mas lê do engano. Eu estou aqui embasbacada e feliz também de estar podendo dividir com os nossos teleinternautas, telespectadores, esse Alê que eu não conhecia e que muita gente vai ficar surpresa quando estiver vendo o episódio no ar, tá? Porque, assim, eu tô olhando o tempo todo... tentando imaginar você mini pastorzinho. Depois a gente vai tomar um café que eu vou querer saber muito mais. Acho que eu tenho uns 3 DVD de pregação na época. Eu fiz 10 DVD de pregação que eu ganhei. Tinha um membro da Assembleia que falou assim, Deus tocou no meu coração, vou te dar 3 DVD de gravação. Aí ele foi lá e pagou na época R$500 cada gravação. E eu tenho ainda DVD ainda.
dessa época aí. E isso vem para provar que você realmente é bom no que faz. Porque uma coisa é Deus tocar nessas pessoas todas que passaram pela sua vida, mas de graça também não foi, entendeu? Porque assim, quando você cuidava de carros, quando você começou a ser o boy para essas pessoas, você teve a responsabilidade de saber que o dinheiro era deles. Sim. Depois o que te dessem, maravilha. Aí, quando você foi lá para tentar trabalhar e acabou sendo um obreiro de Deus, você também, com 5 inserções, você já estava aceitando Jesus. Então, assim, as coisas da sua vida também vieram, de uma certa forma, para testar também a sua fé, a sua idoneidade. E você foi, deixa a vida me levar, e foi abraçando os momentos. Sim, porque uma coisa que a igreja ela pega algumas feridas suas ali, né? E aí você pensa, um menino que morou na rua, que perdeu a mãe, e aí ouve alguém falando com uma oratória muito perfeita, que tem alguém superior que vai mudar toda a sua história. Então você fala assim, pô, realmente, eu tô no lugar que eu tô no lugar preciso, certo. sabe? Tô no lugar que eu preciso estar. Eu errei, Entende? eu errei e acertei. É um lugar de pertencimento meu? Não. Mas na época eu não tinha essa questão de cultura, não tinha essa ideia que eu tenho hoje formada, de estudos que eu tenho, de aprendizado na vida real, de saber quem eu sou como uma pessoa negra, né? Como uma pessoa preta. Quem é você hoje, Alexandre? Eu? Isso. Ah, Quem é você hoje? Dizer. Não. Faz aquela introspecção assim rapidinho e responde: quem é você hoje? Sou uma pessoa de dores que sobreviveu. Não precisa falar mais nada. Não é? E quando a gente diz dores, não é aquela dorzinha de barriga que dá. Volta alguns minutos com a gente e lembra que ele perdeu a mãe aos 9 anos, começou a ser espancado pela irmã e foi para a rua. Então, são essas as dores que a gente está falando. E aí vieram mais coisas que, se a gente for detalhar coisa por coisa, a gente vai passar aqui mais ou menos um mês. A gente está indo... Não vai falar nem a metade de quando minha mãe faleceu, até quando eu sair da rua, a gente vai ficar aqui a noite inteira. Entendeu? Então, quando a gente fala dores, são essas. Que tem gente que fala assim, você não sabe o quanto eu sofri. Nem quero. Agora, ele sim. Ele sofreu e sofreu bastante. Vamos deixar dores e sofrimento, porque assim, graças à sua terapeuta, graças à sua genialidade também de encarar esse turbilhão que foi a sua vida, mas com uma certa leveza, que hoje, olhando esse seu sorrisão, a gente sabe que nem sempre é um sorriso de felicidade, a gente também vai deixar claro isso. Ele é uma pessoa super bem resolvida, mas se você tiver a oportunidade de sentar com a Lê, como eu estou aqui, a gente também vai entender que, por momentos, o seu sorriso é falso. Me desculpa a sinceridade, tá? Porque não tem como você sorrir com o coração o tempo todo se a gente está falando no início da sua vida, aí meio que bagunçada. Mas continue com esse sorriso encantador, continue enganando, tá? O pessoal que não sabe bem quem é o Alexandre, tá? Mas continue também com essa positividade, com essa doçura quando você para falar com a gente. Sim. É isso que eu quero. Mas agora, vamos às curiosidades. Impressão minha ou você é da saúde também? Sou da saúde também, sou da enfermagem. Isso, porque um dia eu fiz um comentário lá e você me deu uma aula, eu falei, não, tudo bem, não vou questionar o doutor. E o porquê a saúde? Acho que indicação. Que você perguntou qual foi meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego registrado, ele foi na Besni, como estoquista, né? Tinha 18 para 19 anos. E aí eu comecei a trabalhar ali na Besni como estoquista, na Besni da Lapa.
Aí eu saí da Besni e fui para Choibis como vendedor. E aí eu comecei a trabalhar como porteiro em Barueri. Aí comecei a trabalhar como porteiro em Barueri. E gostei da área da segurança. Aí quando eu fiz 21 anos, fiz o curso de vigilante. E desde então eu trabalhei só na área da segurança. Segurança privada. Tanto escolta armada, como VSPP, como segurança de carro forte, eu nunca gostei. Embora eu tenha o curso, nunca gostei de trabalhar em carro forte. Só para Isa ser Isa. VSPP, se fosse VSF, eu ia entender, mas VSPP dá para você traduzir, por favor? É vigilante de segurança pessoal privada. Ah, então, gente, não foi nada que é a segurança pessoal. Gente, não foi nada do que eu pensei, mas aí vai que tivesse mudado alguma coisa, eu preferi ficar atenta. E a gente vai dar um salto. Vamos. Só que antes de voltar à parte que eu mais gostei, que é a Ubuntu, a gente vai meio que pretos no pique. Eu pergunto e você responde. Sim. Estética ou essência para você? Hoje, na minha idade, essência. Na noite, amores ou amizade? Da amizade pode surgir amores. Você está amando? Sim. Eu entendi. Você é dos que pacifica ou que bota fogo no parquinho? Eu, de início, eu sou pacificador, até na segunda vez que eu falo. Eita. Uma frase que te move? Fé. Estilo musical? Samba. Oh, delícia! Você acredita que nós pretos estamos união ou cada um por si? Na internet, união. Na internet? Só na internet. Na vida real é cada um por si. Você vai encontrar algumas pessoas que vão pegar na sua mão, vão te ajudar. É igual esse dia eu estava meio abatido e aí a minha irmã de Santa falou assim, não, agora você tem mãe, agora você tem pai, agora você tem irmãos. Assim, então tem gente sim que vai pegar na sua mão, mas na maioria do tempo você vai estar sozinho sim. O que você diria para sua versão de 10 anos antes? Continua. Há 40 anos à frente, o que você pensa em dizer para você? Não procrastine. Qual seria o título do filme da vida real de Alexandre? Essa pegou. O título da vida real de Alexandre. Do filme da vida real. Porque se eu falo o título de um filme, você pode me dar qualquer um que você já tenha assistido. Mas é um título do filme da sua vida real. Quem me protege é pior do que a morte. Gente, menino. Um perrengue que virou uma história bonita. Mas pensa em perrengue, porque você já teve vários. Então pensa em um perrengue mesmo, que virou uma história legal. Uma vez trabalhando no metrô... Já trabalhei no metrô também, na linha amarela, a linha lilás. E aí eu fui falar com o rapaz e falei, irmão, não pode fazer isso e tal. Ele estava acompanhado. Ele estava fumando, na verdade, na plataforma. Eu falei, irmão, por isso que eu falo essa questão do brando quando explode. Eu falei, irmão, não pode fumar e tal. E aí ele falou assim, mas não tem nenhuma placa aqui. Eu falei assim, pô, irmão, se você olhar em cima de você, olha a calma. Se você olhar em cima de você, tem uma placa dizendo que é proibido fumar. Dentro dos trens e da plataforma. Não pode fumar. E aí, porque ele estava acompanhado, ele queria se sobressair. Falei, pô, irmão, não pode. Aí ele tragou o cigarro e jogou na minha cara. Oh, Jesus. Aí ele foi fazer isso a segunda vez. Não valeu, não prestou. Não prestou. Eu só sei que ele comeu o cigarro, comeu minha mão, comeu tudo. E eu coloquei para fora da estação. E aí a menina que tava com ele, eu conheci ela depois, e aí eu tive um afeto com ela depois. Eita, que perrengue Foi bom complicado, foi esse. foi. Mas é o que você diz mesmo, a pessoa quando tá acompanhada, eles acham que tem peito de aço e que pode subjugar, porque isso costuma acontecer muito.
A pessoa chega pra você com toda a educação, te orientando, te pontuando, mas você não. Eu sou fodão, principalmente o homem quando está com uma mulher, né? Ele quer passar que ele é o mais viril de todos. Ele é o dominador, um master ali da situação, e não é. Ele só tem que entender que ele tá errado naquele momento. Pô, desculpa aí, tal, não sabia. Apaguei o cigarro, iria embora de boa, embarcaria. E tanto que perdeu o embarque, né? Porque você perde o direito de embarque, na verdade. E aí você não embarca mais. E depois ele perdeu a mulher também, né? Que deve ter rido muito da cara dele, mas... Mas aí eu conheci ela no samba depois, depois que nas ideias, eu falei, rapaz, eu lembro de você de algum lugar. Ela falou assim, aí ela contou isso. Eu também lembro de ela você. lembrava mais, não sei se foi por vingança dela. Um corre que te inspira. Um corre? Todos que gerem renda e que não fira o seu caráter e que não fira a sua índole, né? Certo. Então, agora você chegou aonde eu quero. Ubuntu Massagem, né? Qual foi o start? Porque você faz de tudo um pouco. Você faz de tudo. Esse homem de tudo, ele faz um pouquinho. E tenho que dizer pra vocês que, assim, eu conheci só um tiquinho assim, né? Das mãos macias. Mas, meu, vale a pena. Vai lá, daqui a pouco ele vai dar o contato pra você estar marcando essas massagens. Tem uma que eu tô muito interessada, mas eu vou deixar ele depois detalhar pra gente, pra vocês verem se eu tenho razão ou não. Qual foi o start para massoterapia? O start? Alguém querer me ensinar. Uma pessoa ensinou direitinho. Ensinou bem. Tava em casa, E aí eu falei, pô, ela fazia massagem. Falei, os detalhes você deixa, depois você me conta. Não, aí ela fazia massagens e tal. Eu falei, pô, me ensina. E aí ela me ensinou a fazer massagens. Ela me deu umas 2, 3 aulas. Só isso? Só isso. Oi? Só isso. Eu pensei que eu não ia ter mais nenhum ossinho depois. E também ela é maço também. Depois eles procuram lá, vou deixar o arroba e a Darem. Uma ótima massoterapeuta também. Ótima transista. Obrigado. Opa, a gente já pode conversar em alguns detalhes com ela. E você faz as massagens, que eu fui conhecer o espaço. Eu costumo, quando eu tenho a oportunidade, de conhecer o profissional, de conhecer um pouco da pessoa. A gente não conversou nada disso, eu tô de queixo caído que nem vocês. Mas eu fui conhecer a arte que ele está exercendo, que é a massoterapia. E fala pra gente que você subdivide elas. Quais são os tipos de massagem que está no seu pacote? Essa massagem relaxante. A massagem relaxante é o quê? Agora, vou jogar fogo agora no parquinho. O pessoal tem que querer isso. A massagem relaxante nada mais é do que você... A pessoa que trabalha muito, que está muito tensa, pessoas que praticam acho que eu tô com uma dor esporte. aqui. Tá, né? E aí você faz aquela massagem para relaxar a musculatura, soltar a musculatura. E você vai ter aí uma noite de sono melhor, uma semana melhor. Dormir bem mesmo. Todos dormem bem. Depois os feedbacks são bem bons. Dormir bem mesmo. Aliás, eu cheguei em casa, tinha um monte de coisa para fazer e eu acabei dormindo. O pessoal falou assim, mas você tá bem? Essa parte a gente realmente ela é bem relaxante mesmo. E sempre tem dentro de todo cuidado e toda respeitabilidade. Ale, você é um preto bonito, não tô falando nenhuma mentira. Totoso. Você olha assim, é tudo de bom. Como massoterapeuta, homens e mulheres te procuram querendo final feliz? Então, eu não pratico o final feliz. Não. Não foi isso que eu te perguntei. Procuram bastante. Não somente dentro da massagem, né? Fora também, procuram bastante. Porque você é o estereotipo de homem que realmente chama a atenção, tá? Não dá pra ficar muito tempo entrevistando, tá, gente? Brincadeira. Deixa eu calar a boca para não falar meleca. Mas das pessoas que te procuram pra massagem com final feliz, a incidência maior é homem ou mulher? É homem.
porém eu não faço. Calma, homem! Relaxa! A gente não tá vendendo esse pacote. Não, mas é só pra... Não, não. Entendi, é só pra saber. Não, é só pra gente estar fazendo estatística, porque assim, eu já entrevistei um outro massoterapeuta que também tem essa sua cabeça que é a profissão de vocês. E toda profissão tem que ser vivida, levada com respeito. E, gente, acreditem em mim, realmente. Eu tô aqui elogiando o Alê, tudo de bom, mas quando ele está no campo de trabalho dele, com todo respeito, parece uma moça. Parece uma moça, porque assim, você não consegue em momento algum sentir uma respiração mais ofegante nele. Ele tá ali sempre muito de boa. Toda hora que ele vai tocar numa parte do seu corpo, ele pede licença. Pensa numa pessoa respeitosa. Mas como que você consegue falar para os amigos e para as amigas também que, amor, aqui não tem final feliz? Porque eu aposto que teve neguinho que já quis pagar 2, 3, 4, 5 vezes o valor da massagem para isso. Já teve até gente querer me dar camarote Brahma para poder fazer a massagem com o final feliz. Ui! E você não quis ir pro camarote? Não fui, não. Era só uma massagenzinha, mas... Não, eu ia até ir, falei assim, mas ele ia me dar um ingresso, né? Eu falei assim, eu tô acompanhado de uma pessoa, se você tiver 2 ingressos, eu vou com essa pessoa que eu tô. E ele não deu, falei, não, então tá bom. Então, ele queria você? Ele queria eu. Falei, então deixa pra lá, beijo, tchau, obrigado. Tá, então tá, vamos na sequência. Você tem a relaxante e sensitiva. Isso, é o mix, né, que a gente faz, que é a massagem sensitive. A massagem sensitive é você sentir a sensitividade do seu corpo. E aí você destrava todas as suas questões, traumas sexuais, tudo ali. Mas não tem nada sexualizado ali no caso, né? Eu tô com alguns traumas, se é que vocês me entendem. E a fogo no parquinho mesmo, corpo a corpo? A Nuro. Não sei o nome, eu só sei que... É a massagem Tantra Nuro, que é a massagem corpo a corpo, né? Que é músculo com músculo ali relaxando. Meu Deus, eu acho que meus músculos tá tudo precisando dar uma destravada. Porque o que me chamou bastante atenção foi a foto que você postou do estúdio. A esteira lá, as luzes. Eu fiquei bastante curiosa. Eu sou muito curiosa. E as pessoas conseguem entender que é trabalho ali naquele momento? Ou você tem que explicar pra pessoa, meu amor, você vai deitar aqui, você não vai estar assim tão vestida como eu tô hoje, mas é trabalho. Tem pessoas que deixam se levar? Tudo é acertado antes, né? A pessoa já vai ali sabendo que é a massagem que ela vai receber. Eu vou acertar uma massagem dessa pro Maurício. O Maurício é o meu preto base, que me ajuda em tudo. Aliás, hoje eu tenho que te agradecer muito, Mal, que você me tirou de um sufoco, senão o Alexandre ia querer me matar. Então, eu já vou deixar uma massagem dessa. A Nuro? Não, relaxante. Não, vou deixar a Nuro. É brincadeirinha, é só pra gente descontrair. Mas eu tô muito interessada em conhecer todas as massagens, porque, primeiro eu digo como pessoa, como mulher, a gente sempre tem um trauma lá meio escondido que a gente às vezes acha que consegue resolver tudo por si só. E não é bem assim. Tem coisas que a gente realmente precisa do apoio profissional da outra pessoa, tá? E se eu tiver que procurar fora, eu vou procurar entre os meus. E meninas, ele vai deixar o contato, tá certo? Para vocês procurarem muito e também, por favor, siga muito a página. Aproveita nesse momento olhando para sua câmera, aí você dá todos os seus contatos, passa a página, que eu quero essa página bombando, porque eu quero você muitas vezes aqui e eu vou garantir lá alguns pacotinhos free. Então vai, passa tudo direitinho. Para quem quiser contratar os serviços, o @ é Bundu Massagens no Instagram. O contato do WhatsApp é 11 9 3468 1739. Falar com o Alexandre. Gente, é muito, muito bom. Só que assim, eu estou brincando um pouco pra gente descontrair, mas
pensa no profissional, tá? Aliás, tudo que você for fazer, tudo que você tiver interesse em fazer com uma outra pessoa, pense não no homem, não na mulher. Pensa na profissional que está aqui atrás desse microfone. Pensa no profissional que vai estar ao seu lado, na maca, na esteira, fazendo o trabalho dele, do mesmo jeito que é estar com o Maurício ali no profissional dele também. Porque as pessoas, às vezes, acreditam ou querem acreditar que se eu chegar num tudo de bom desse aqui, massagista, eu posso tudo. Eu posso botar a mão, eu posso isso, eu posso aquilo. Não, gente, é profissionalismo, tá? E a gente tem respeito se a gente dá o respeito. E a gente procura fazer isso, assim, com maestria. Sim. Né? A gente quer que as pessoas tenham o seu bem-estar, mas nos proporcionando também o nosso bem-estar, que é respeitando o que eu faço. Sim, é que as pessoas, elas têm meio que um... É que, né, a gente estava falando antes, né, sobre a questão de preconceito. Você tem um conceito antes de fazer aquilo, né? E a massagem, as pessoas acham que a massagem vai ser que nem aqueles filmes que tem no X lá, da vida. Que vai começar a massagem, daqui a pouco o massoterapeuta tá aí. Não, gente, o seu corpo vai estar deitado na maca, o massoterapeuta vai cuidar de você como pessoa e no espiritual, porque a massagem também ela é espiritual, né? Por isso que o nome é Bundu Massagens, que vem da questão africana, Bundu. Cuidados de mãos grandes, né? E aí você vai deitar na maca, vai ser cuidada com todo respeito, com todo carinho e com toda a espiritualidade. Você foi lá, né? Conhecer o espaço. Até o seu feedback foi interessante. Você falou que você já tinha feito uma massagem antes, mas foi um alisar de mãos, né? Entendeu? E para você, como foi a massão? Eu só fiquei revoltada, que eu queria continuar dormindo e você, opa, acorda, tchau, vai embora. Não é bem assim, acorda, tchau, vai embora. É tipo, acabou-se, né, o nosso trabalho. Mas o que é mais gostoso de tudo isso, aí eu tô falando pra você, que tem o antes, o durante e o depois. Você chega no espaço do Alê, você já não vai se preparando pra massagem. Primeiro, ele te ganha com uma boa conversa, um chazinho que é maravilhoso. Ou um cappuccino. Ou um cappuccino. Aí depois tem a parte da massagem, claro, que ele te mostra como você vai estar vestida. Sempre tem uma toalha cheirosinha lá pra você. Não fica sem calcinha. Tá? Então, a gente já deixa bem claro isso, porque as pessoas podem falar, eu vou fazer uma massagem com o Alexandre, aquele tudo de bom, e já vou nua, achando que aí vai rolar final feliz. Não, gente, não tem essa. Você vai sempre estar com a parte de baixo, você vai estar sempre coberta com a toalha, e se ele descobre esse lado, esse tá coberto, para ele tocar no seu corpo, ele pede licença o tempo todo. Então, é isso que a gente tem que deixar claro, desmistificar as massagens lá do final feliz e a massagem do profissional, que é o Alexandre. Então, Ale, eu ficaria aqui com você falando mais um mês todo, tá? E pena que a gente não pode expor as massagens aqui, porque senão eu falaria e faria. Deita aqui. Deita aqui e vem. Mas assim, eu quero que você tenha em mim uma parceira, que depois a gente vai conversar sobre isso também pra gente aumentar o número de visualizações lá na página, tá certo? Porque eu acho que o que é bom, a gente tem que divulgar bastante. E tem aí em mim uma parceira para falar besteira, para trocar. E fique sabendo que tem volta. Você volta comigo mais para frente para a gente continuar falando do pequeno, do homem, do profissional e do amigo. Sim. E tem uma outra profissão ainda. Gente, de boa? De boa, não deu problema em falar nada não. Sou Gente, gente. Pensa, esse menino, ele faz conteúdo. Agora, se você quiser saber como, ele vai dizer aonde mesmo te encontrar? Fala lá naquele lugarzinho lá. Lá no Laranjinha. Entendeu? Eu tô doidinha pra ir lá, mas ainda não tô podendo, tá, gente? Porque senão eu não ia conseguir entrevistá-lo. Mas é sério, porque o nosso corpo é a nossa casa. Se você respeita e cuida bem da casa que é o seu corpo, você pode tudo. E antes que vão... mas
É a vida dele. É a vida dele. E se ele está satisfeito com o que ele faz, e creio que faz muito profissionalmente, isso também, essa parte eu não vou testar, tá bom? Para depois contar na próxima entrevista, né? Porque tem coisas e coisas. Mas acredite, se permita, se respeite e respeite os seus. Se você tiver esse princípio, você vai fazer o que quiser da sua vida. E com um detalhe, não importa o que os outros achem de mim, importa o que eu faço. Sim. Se eu me respeito, todo o resto é o resto. E é interessante que as pessoas às vezes olham no Instagram pessoal, né, e falam assim, nossa, deve ser todo desengonçado, mas não é, gente. Eu na enfermagem, eu aprendi uma coisa. Meu irmão me disse isso uma vez. Todo paciente, ele é o amor de alguém. Ele é uma mãe, ela é uma mãe, ele é um pai, é um irmão que tem um amor esperando em casa. Então, ali você está cuidando do corpo. Então, as pessoas às vezes confundem um pouco, tipo o Alexandre e o Luciano e o Bundu Massagens, entende? E aí, quando você chegar no estúdio, que é o Bundu Massagens, você vai ser a paciente que vai receber a massagem, né? E aí, que nem você falou, às vezes as pessoas julgam a aparência e não conhecem a fundo. Ah, eu sou casado, eu posso ir com meu esposo? Sim, pode ir. Ele pode assistir a massagem tranquilamente. Ah, eu sou casado, meu esposo pode ir? Pode ir. Ele vai receber a massagem com todo respeito, com todo carinho e com todo profissionalismo. Ale, dei-me a sua mãozinha aqui. Gente, o que é bom, o que é gostoso e bota gostoso nisso, chega ao fim. Mas a mensagem que eu quero passar é que, assim, parabéns, guerreiro. Você passou por todos os estágios que uma criança não deveria passar. Você está passando pelos estágios que um homem que se respeita, que trabalha, está passando. Então, assim, seja muito feliz e conte comigo. Eu quero continuar reportando essa sua caminhada, seja no Laranja, seja na Ubuntu, seja aonde quer que seja. Você já é meu. Obrigado, meu amor. Agradeço. Agradeço o Pod Black, agradeço aos telespectadores e a todo o povo preto. Tamo junto. Que é sobre. Eu só tenho que dizer que é sobre isso. É sobre contar histórias verdadeiras. É agradecer a Deus por encontrar pessoas que sobreviveu a tudo isso e tem um sorriso lindo que o Ale tem. Então, por hoje, gratidão.